Olá, meus amigos gremistas. Aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei falar sobre o empate do Grêmio por 0-0 contra o Atlético Grau pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um jogo fraco, bem fraco. Que o craque do jogo foi o torcedor que conseguiu assistir até o final e não pegar no sono. Esse foi o craque do jogo. Que o Grêmio iria ter dificuldades, eu já esperava isso. Só não sabia que ia fazer uma partida tão fraca como fez. Isso surpreendeu demais. Porque eu já esperava dificuldades. Primeiro, porque quer queira, quer não queira, desde que o Mano chegou, o time está jogando quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. O fato de ainda não ter uma semana livre para dar treinos sempre dificulta bastante quando um novo treinador chega. Então esse é o primeiro ponto que eu já esperava dificuldade. Segundo ponto. Mesmo que o Mano tenha jogado desde que chegou no meio da semana e no final de semana, ele tem só 2 semanas de trabalho. Se ele já tivesse aqui 2, 3 meses, mesmo jogando quarta domingo, seria diferente. Mas como eu falei no meu vídeo anterior, ele está só com 2 semanas de trabalho. É um agravante de coisas. É ter só 2 semanas de trabalho, é ter um jogo atrás do outro. E o terceiro ponto foi ele ter usado o time misto. Então, todos esses ingredientes só poderiam resultar numa atuação ruim. Só que, como eu falei, eu não esperava que fosse tão ruim. E pegando o gancho desse terceiro ponto aí, sobre ele ter usado o time misto, na coletiva dele, ele foi muito sincero, porque ele disse exatamente isso. Ele disse que o torcedor que viu aquela escalação já deveria estar ciente que o time teria dificuldades. E ele está certo. Isso ele está certo. Eu não estou nem entrando na questão se ele poderia extrair mais, que na minha opinião é que ele poderia sim. Mas sobre ter dificuldades, nisso ele está certo. Uns dias atrás, também numa coletiva, ele deu uma declaração muito sincera, que gerou polêmica, que ele falou que se o jogador fosse bom não estaria no Brasil, estaria na Europa. Eu concordo em partes com ele. Acho que a maioria dos jogadores bons estão sim lá fora, mas aqui no Brasil tem vários bons, muito bons. Não estou dizendo que seja o caso de todos que estão no Grêmio. Se tu pegar um Palmeiras e Flamengo, tu vai encontrar jogador de extrema qualidade. Então, por isso eu concordo em partes com o que ele falou. Mas a questão que eu estou pegando aqui é sobre a sinceridade dele nas coletivas. Não sei se nesse momento ele deveria ser tão sincero assim. Chegou a me passar pela cabeça que ele estivesse querendo mandar um recado para a direção. Contrate porque eu preciso de jogador. Cheguei a pensar isso. Porque não havia necessidade de ser tão sincero. Se foi para mandar o recado para a direção, ele até está correto. Mas tem que tomar muito cuidado como isso pode gerar no grupo. Já é a segunda declaração dele que dizem que pode pegar mal no vestiário. Está vendo do pós-jogo a opinião de alguns comentaristas? Eles também não gostaram dessa frase do Mano. Os jogadores vão pensar, pô, por que não dava para confiar quando viu aquela escalação? O treinador não confia em mim? Pode passar isso. Eu não vou ser hipócrita. O time titular do Grêmio eu gosto. Gosto bastante. Acho que temos valores. Temos muito bons valores. Mas é inegável que o banco tem uma diferença muito grande para os titulares. Muito grande mesmo. Então, quando tu coloca um time misto, reserva, a qualidade cai de forma absurda. Absurda. Como eu disse, não deveria cair tanto a ponto de termos dificuldades contra o Atlético Grau. Não deveria cair tanto. Aí o Mano tem um pouco de culpa, sim. Mas que se fossem os titulares, eu concordo com ele. Dava para o Grêmio ganhar tranquilamente. Porque essa é a questão que eu quero conversar com vocês aqui. Vocês não acham que contra o Godoy Cruz, fora de casa também, o Grêmio jogou melhor do que jogou hoje? Jogou, né? O Grêmio quase ganhou do Godoy Cruz lá. Pagamos um gol nos últimos minutos ali. Por 2 momentos lá nós esboçamos que poderíamos ganhar o jogo do Godoy Cruz. Hoje não. Hoje o Arezzo recebeu um presente do adversário e só. Não assustamos mais. Teve aquela cabeçada do Arezzo totalmente sem perigo. O cara cabeceou pra lua. Nem considero. Agora eu pergunto para vocês, por que jogamos melhor contra o Godoy Cruz do que contra o Atlético Grau? Que é 10 vezes pior que o Godoy Cruz. Simples. Porque nós tínhamos mais titulares em campo. E é isso que eu quero explicar para vocês, gente. O Grêmio vai sofrer muito quando utilizar misto ou reserva. Já sofre quando é o titular, vamos ser bem sinceros. Temos bons valores, mas não temos um grande time.
já sofremos com os titulares. Quando for os reservas, é como o Mano disse, temos que ficar preparado. Não acho correto ele falar isso, mas se for para chegar um sinal para essa direção contratar, que assim seja. Eu estava gostando da partida que o Grêmio estava fazendo contra o Godoy Cruz até de levar o empate. Por poucos não saímos com a vitória. E agora, contra o Atlético Grau, também fora de casa, um adversário 10 vezes pior. Fazer essa partida fraquíssima. Gente, isso escancara o problema do nosso elenco. No time titular eu confio, não vou ser hipócrita. Mas vai ser um terror quando o misto ou o reserva tiver que jogar. Então, como eu disse, eu já esperava essa dificuldade, por todos esses fatores. O Mano ter recém-chegado, 2 semanas de treino, não ter uma semana livre ainda, jogando quarto domingo, e mais o misto. Eu estava plenamente ciente das dificuldades, mas que poderia ter jogado um pouco a mais, poderia. Agora o Mano vai ter 2 jogos fundamentais, que eu tenho plena certeza que ele vai com os titulares. Que é contra o Bragantino no Brasileiro e o jogo decisivo contra o Godoy Cruz em casa. Com os titulares vamos ter um parâmetro do nível de evolução dele. Repito, sei que ele não vai melhorar os problemas do dia para a noite, sei que o Grêmio não tem um grande elenco, mas com os titulares, tanto quanto o Bragantino como o Godoy Cruz, ele vai ter que apresentar um futebol muito melhor do que apresentou contra o Atlético Grau. Nós vamos ter um parâmetro até que nível foi a discrepância entre os titulares e reserva, para o quanto de fato ele está conseguindo extrair desse grupo. É isso que os próximos 2 jogos vão dizer. Mas sempre frisando, que vai recém completar um mês de trabalho. Ninguém é mágico. Eu espero evolução. Não estou dizendo que com um mês de trabalho vai sair jogando bem, dando espetáculo, nada disso. Eu estou dizendo que ao menos eu espero ver evolução. Eu vou dar o tempo que o Mano precisa, mas eu quero estar vendo evolução no processo. Isso é o mínimo. E antes que me perguntem, não, eu não estou com saudades do trabalho do Quinteiros. Sabem por quê? Porque eu torço pro Grêmio, não para treinador. Saudade eu tenho de trabalho bom. Esses trabalhos eu tenho saudade. Trabalhos que fizeram algo pelo Grêmio. Esses trabalhos eu tenho saudade. Com todo respeito. Só tem saudade de trabalho ruim, de trabalho pífio, quem torce para treinador e não para o clube. Eu nunca vou ter saudade de trabalho ruim. Nunca. Então, como eu disse antes que me perguntem, não. Não estou com saudade de trabalho ruim. Não estou com saudades do Quinteiros. Saudade, me desculpe. Só tenho de trabalho bom. Trabalho pífio, ó, que passe longe do Grêmio. Aqui eu torço pro clube, não para treinador. E não se preocupem, se o Mano não der resultado, também vou pedir ele fora. Só não vou ser hipócrita de não dar o mesmo tempo que eu dei pro Quinteiros. Pode ter certeza que da minha parte, por pelo menos 3 meses, vou respaldar o Mano da mesma maneira que respaldei o Quinteiros. Mas se não tiver evolução, é simples. Rua. Rua. Mas não quero pensar nisso ainda. Como eu disse, recém estamos indo para o primeiro mês. Eu tenho muita convicção que com a dupla Mano Menezes e Filipão o Grêmio vai melhorar. Bom, falando do jogo em si. Sobre a escalação, eu entendi o Luan Cândido na ponta. O Mano já fez isso algumas vezes. Em 2006 ele usou o Alessandro, que era um lateral, fazendo a meia. E em 2007 ele usou o Lúcio, que era um lateral também no meio campo. Ele até frisou que se tivesse o Pavon ou o Aravena disponível, o Luan Cândido não jogaria. E agora falando de alguns jogadores. Bom, gente, quando o Cristaldo joga, a gente sente saudades do Monsalve. E quando o Monsalve joga, a gente sente saudades do Cristaldo. Tá complicado. Parece que nenhum dos dois quer se firmar ali. O Grêmio vai ter que ir atrás do meio armador. Nenhum dos dois assegurou a posição ali. Tanto com o Quinteiros e agora com o Mano. Eles parecem um tanto apagados. E isso cai por terra, aquele papo que os jogadores estavam fazendo corpo mole para derrubar o Quinteiros. Então estão fazendo corpo mole para derrubar o Mano? Quinteiros era limitado, extremamente limitado. Não era com ele que ia conseguir extrair o melhor de alguns jogadores. Com o Mano eu ainda acho que isso vai acontecer. Vai poder esses jogadores jogarem mais. Só que isso vai vir com o tempo, com mais treinos. Só para mostrar para vocês que aquele papinho de corpo mole não existia disso. Era o Quinteiros que com 3 meses de trabalho não extraiu nada. Fraco e limitado. Outro jogador que eu quero falar aqui, Gemerson. Bem, gente, eu não sei se vocês notaram, mas ele passou muito perto de cometer 2 pênaltis. 2 pênaltis. Primeiro, naquela jogada do Atlético Grau, que eles cruzam a bola nessa área, passa por todo mundo. Ele já chega dando um tranco no carinha do Atlético Grau. Pouco mais de intensidade seria pênalti. E outro lance que ele agarra um jogador do Atlético Grau.
Ele passou muito perto de cometer 2 pênaltis. Esse cara é uma bomba. Ele pode estourar a qualquer momento. Precisamos de um zagueiro pela direita urgente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele deu 2 ou 3 subidas pro ataque hoje. Olha, foi até melhor que o Monsalvo e o Cristaldo. Gemerson, para minha opinião, hoje teve mais lampejos de armador do que de zagueiro. E aí mostra que situação o time tá. Quando o Gemerson é o teu melhor armador, é porque a situação tá crítica. Repito, não quero o Gemerson no time, por mim que sai até do Grêmio. Mas nessa partida contra o Atlético Gal, umas 2 ou 3 jogadas foi ele que iniciou. Porque o restante do time tava tudo marcado. Todo mundo estava se omitindo. Ninguém dava opção. Pode ser desentrosamento de um time reserva misto que pouco treinou junto? Pode. Mas vamos colocar mais vontade. Vamos correr por todas as partes do campo até virar opção. Essas eram as duas coisas que eu queria frisar sobre o Gemerson nesse jogo. Quase foi uma bomba em 2 lances. E deu uma pequena colaboração na criação das jogadas. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Não sei se vocês notaram. Agora há pouco eu disse que o Grêmio jogou melhor contra o Godoy Cruz do que hoje contra o Atlético Grau. O Edenilson, que todo mundo xinga. Espero que com a partida contra o Atlético Grau que o Grêmio fez, tenham visto que se ele não é um grande jogador, melhor do que os outros ele é. Com ele o time cria mais, muito mais. Quero ver se os jogadores que fizeram essa partida fraca contra o Atlético Grau vão ser criticados pela torcida tanto como criticam o Edenilson. Não sejam 2 pesos, 2 medidas. Critiquem da mesma forma os que forem mal hoje, como criticam o Edenilson. Porque hoje jogamos 10 vezes pior do que contra o Godoy Cruz. Jogamos 10 vezes pior que contra o Godoy Cruz. Eu não estou aqui para defender o Edenilson e dizer que ele é um super jogador, gente. Só estou dizendo que com o que o Grêmio tem hoje, ele é titular. Aí entra no recado que o Mano deu para a diretoria de contratar. Se o Edenilson é insuficiente para ser um titular do Grêmio, então a diretoria contrate. Porque os outros que foram colocados ali, ninguém chega perto de fazer o que o Edenilson faz. Hoje foi a prova claríssima disso. Parece outro meio-campo. O Grêmio não existiu no primeiro tempo contra o Atlético Grau. Esses dias, um conceituado site esportivo fez um levantamento de assistências e gols. Eu fui ver o Edenilson figura entre os primeiros, tanto em gols como em assistência. Repito, o Edenilson pode ser suficiente para jogar no Grêmio? Pode, mas é melhor que os outros que estão ali. Não só os números, como eu falei aqui, do levantamento que esse site fez, mas até em desempenho do time. Quando ele sai, decai muito. E hoje foi a prova disso. Foi o primeiro jogo que eu vim e disse aqui para vocês que me deu sono. Mas como eu disse em outros vídeos, eu acho que a birra com o Edenilson, parte da torcida, é por ter já jogado no rival. Pelo desempenho, eu digo que não é, porque eu não vejo essa revolta com outros jogando menos que ele. Então pelo desempenho não é. Eu até poderia dizer, olha, pelo desempenho e tal. Ué, mas por que os outros jogadores não é essa revolta toda, jogando menos que ele? Aí fica escancarado uma implicância com ele. E finalizando aqui, o Arezzo. Bem, talvez a pior partida dele pelo Grêmio. Gosto desse jogador, já defendi muito. Bem, mas hoje ele fez a pior partida pelo Grêmio. Ele perdeu de mudar a história do jogo no começo do jogo. Recebeu um presente do adversário e um lance afobado chutou direto para fora. Ali tu faz 1-0, tu muda a história do jogo. O restante ele foi muito mal. Cabeceou uma bola para a lua, não dominou outras. Hoje ele fez um jogo para esquecer. Hoje ele fez um jogo para esquecer. Eu ainda levo fé nesse jogador, quero ver ele entrando mais vezes. Que a má atuação dele hoje tenha sido apenas pela falta de ritmo. Ele estava lesionado, ele ficou um bom tempo parado. Que seja isso, que aí explica muita coisa. Ele nunca tinha feito uma partida tão ruim como fez hoje. Essas foram as minhas considerações sobre o jogo. E agora o meu top 3. Na verdade não é nem um top 3, porque o jogo não teve quase ninguém de destaque. Ninguém. Foi uma partida fraca coletivamente e individualmente. Então o meu top 3 fica sendo um top 5 com todos iguais. A defesa por não ter levado gols. Só isso. Não digo que o Serrote se destacou mais que o Wagner Leonardo se destacou mais que o Gemerson. Para mim, todos da linha defensiva ali cumpriram um papel e tiveram êxito e o Grêmio não levar gol. Simples assim. Não teve ninguém que se destacou mais, nem mesmo na defesa. Alguém que afastou mais bolas, fez mais desarmes, nem isso. Talvez a vontade do Serrote, mas até ele se afobava em uns lances e outros ia bem, depois ia mal. Então, no geral, assim, o top 3 é a defesa por não levar gols numa partida fraca tecnicamente.
está de bom tamanho. E se há de se destacar, a mínima coisa positiva nesse jogo foi não ter levado gols. Pelo menos para a questão do ânimo, 2 partidas sem levar gols de forma seguida, que há muito tempo o Grêmio não conseguia isso, é um alento. Se isso já é um efeito da filosofia do Mano ou até mesmo da do Felipão, eu não sei. Em tese, os adversários Santos e Atlético Grau são adversários bem fracos. Mas a questão é que o Grêmio estava levando gol até de adversários fracos. O Grêmio vinha levando gol de todo mundo. Jogue com o Grêmio e faça um gol. Seja forte, seja fraco. Então, na questão anímica, passar 2 jogos sem levar gols pode ser um comecinho de evolução para as coisas melhorarem. Mas uma evolução bem pequena. Porém, uma evolução. Como disse agora, os próximos 2 jogos vão dizer muita coisa. Alguns titulares descansaram hoje. Vamos com todos os titulares contra o Bragantino. Então eu espero melhoras. Espero ao menos um rendimento melhor. Mas se não der para ganhar jogando bem, feche com os 3 pontos. Porque no brasileiro, o fundamental nesse momento é somar ponto. Se não der para ter desempenho, que ao menos vença o jogo. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de Futebol Simples. Obrigado.